Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de biologia. E o nosso conteúdo de hoje, continuando com células, nós vamos estudar sobre a respiração das células, né? Como acontece o processo de respiração nos tipos de células aeróbicas e anaeróbicas, tá bom? Então nós vamos começar, vamos ver aqui como que ocorre essa respiração. Então vamos lá. A célula, né, como nós estudamos, ela realiza alguns procedimentos, alguns processos indispensáveis para o nosso funcionamento, né, para o funcionamento do nosso organismo. Um desses procedimentos indispensáveis é a respiração celular. A respiração celular, ela é responsável por muitas funções do nosso organismo. Então, nós vamos ver aí, ó. Primeiro, vamos ver a respiração celular aeróbica. É um processo em que as moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP, né, que é a energia, que é usada pelos seres vivos para suprir as necessidades energéticas. Então, sempre que eu falar para vocês em ATP, estaremos falando em energia, ok? Energia que o nosso organismo gasta. A respiração celular é um processo que pode ser dividido em 3 etapas. Então, nós temos aí a etapa de glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Tá? Então, são 3 processos que ocorrem, são 3 etapas, né, até terminar toda a respiração celular. A organela principal, né, onde acontece toda essa respiração celular, é a mitocôndria. Tá? A mitocôndria é onde ocorrem esses processos. Então, nós temos aí a glicólise, né, uma etapa anaeróbica da respiração celular que ocorre no citosol. Né? Então, essa ocorre no citosol, envolve reações químicas. Por exemplo, ela vai pegar uma molécula de glicose e dividir, transformando em 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? Então, nós temos aí, dessa forma, ó, ela vai pegar a molécula de glicose, certo? E vai dividir ela em 2 moléculas de ácido pirúvico. Olha aqui, ó. Então, pegou a glicólise, vai fazer todo um procedimento aqui de divisão dessas moléculas e vamos ter 2 moléculas de ácido pirúvico, ok? Terminando a etapa da glicólise, é realizada uma próxima etapa, chamada de ciclo de Krebs. Ele inicia-se, né, da etapa aeróbica, né, onde chamado também de ciclo de ácido cítrico ou ciclo de ácido tricarboxílico. Né? Ela ocorre na organela conhecida como mitocôndria, como eu disse para vocês, e inicia-se com o transporte de ácido pirúvico para a matriz mitocondrial. Vamos ver aí como acontece esse procedimento. Olha, então aqui, né, ela recebe o ácido e ele vai fazendo todo esse procedimento, ó, vai agregando moléculas, liberando moléculas, agregando moléculas, liberando moléculas, ok? Então, quando termina esse ciclo, é encaminhado para a terceira etapa. A terceira etapa, conhecida como fosforilação oxidativa. Ela é a última etapa da respiração, também ocorre dentro das mitocôndrias. Então, a primeira etapa ocorre dentro do citosol e as 2 últimas etapas acontecem dentro da mitocôndria, ok? Então, essa etapa é chamada de fosforilação oxidativa, porque ela se refere à produção de ATP, lembra, ATP é energia. A partir da adição de fosfato, que é a fosforização, a maior parte da produção de ATP ocorre nessa etapa, na qual acontece a reoxidação das moléculas. Então, vamos ver ele aí, ó. Então, aqui nós temos, né, ela vai passando, ó, a membrana mitocondrial, dentro da mitocôndria, né? Então, ela tem uma alta concentração de hidrogênio, certo? Então, vai chegar aqui, ó. Aqui nessa parte de baixo tem uma baixa concentração de hidrogênio, tá? Então, nessa matriz mitocondrial acontece o restante de todo esse processo de respiração celular, ok? Acontece a sintase da ATP aqui, né, entre as 2 linhas aqui da membrana mitocondrial, ok? Fechou essa etapa, está realizada a respiração celular e nossa célula terá energia suficiente, né, para realizar suas funções principais.
Então, olha aí, ó, fechando aí sobre o ciclo, ó. Aqui nós temos a glicólise, né? Então, nós temos aqui uma molécula de glicose se transforma em 2 moléculas de piruvato. Então, esse é o procedimento da glicólise, ok? Daqui é encaminhado para o ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria. Tá vendo aqui a mitocôndria, ó? Essa aqui. Aqui fora o citossol, onde ocorre a glicólise. Então, aqui o ciclo de Krebs, onde libera ATP, ok? E o restante é encaminhado para a fosforilação oxidativa, certo? Então, essa fosforilação oxidativa é a etapa final, onde vai gerar ATP, que é energia para a célula, vai liberar molécula de água e também liberar molécula de dióxido de carbono, CO2, tá? Então, durante a respiração celular, nós temos a liberação aí, ó, de moléculas de CO2 e moléculas de água, ok? Continuando aqui, vamos falar agora sobre a respiração anaeróbica. O que é a respiração anaeróbica? Ocorre, né, em ambientes escassos de oxigênio. Por quê? Tem alguns organismos que eles vivem em lugares que tem pouca concentração de oxigênio. Né? Nós temos aí as regiões marinhas e lacustres mais profundas. Os organismos precisam de outros elementos para receber elétrons na respiração, porque eles não dispõem de oxigênio. Então, nós temos aí, eles fazem o quê? Muitas bactérias utilizam compostos como nitrogênio, enxofre, ferro, manganês e vários outros. Né? Então, essas bactérias são incapazes de realizar a respiração aeróbica, pois não possuem enzimas, né, para realizar o ciclo de Krebs e terminar a cadeia respiratória. Então, por isso que elas utilizam outros compostos sem ser o oxigênio. Esses seres podem até morrer na presença de oxigênio. São chamados de anaeróbicos estritos. Exemplo, nós temos a bactéria causadora do tétano. Quando ela entra em contato com o oxigênio, ela morre, certo? Outras bactérias e fungos são anaeróbicos facultativos. Realizam a fermentação como processo alternativo da respiração, quando não exige oxigênio. Olha, por exemplo, a nossa saliva, ela é rica em oxigênio, certo? Então, nós temos uma bactéria que causa o mau hálito, né? A bactéria que fica dentro da nossa boca, ela usa esse processo quando a gente está dormindo, que não há produção de saliva, para realizar esse tipo de respiração, criar energia e se reproduzir. Então, por isso que de manhã a gente está com aquele bafão, né? Porque essas bactérias, elas se reproduzem durante a noite, quando o nosso organismo não está produzindo saliva na nossa boca, né? Então, por isso a necessidade de, logo que amanhece, a gente tirar o excesso dessas bactérias, né? E durante o dia a gente tem essa formação de saliva, então elas não se reproduzem, ok? Então, continuando aqui, nós temos mais 2 processos que também utilizam, né, para produção de energia, que acontece na fermentação, né? Nessa fermentação, nós temos que ela produz compostos a partir do piruvato, né? Lembra lá que a glicose se divide em 2 moléculas de piruvato? Então, esse piruvato, ele também pode ser usado, né, durante a fermentação, durante 2 processos, ou pela fermentação láctea, que é o ácido láctico, ou pela fermentação alcoólica, que é a produção de etanol, de cachaça, né? Então, todos esses modelos aí de fermentação também são feitos durante a respiração dessas células, ok? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos fazer esse exercício, né? Que nós temos aí programado para vocês. E até a próxima aula. Um beijo.